Já estamos aqui conectados, estamos online para mais um estudo da Palavra de Deus. Iremos estudar o livro do Apocalipse, onde vemos aqui a revelação de Deus para as pessoas vitoriosas, para as pessoas que são felizes, que são bem-aventuradas em estar no estudo da Palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos para mais um estudo desse livro maravilhoso, que eu tenho certeza que para mim está sendo muito especial estudando com você do outro lado. Se você está online, onde você estiver, também você pode estar compartilhando. Seja bem-vindo, Leonardo Corrêa. Obrigado, vai ser uma bênção sim. Então, fiquem aí na expectativa que hoje iremos estudar sobre os 144 mil selados. Lembrando, né, que nós já estudamos 6 capítulos, né? Vemos ali sobre o trono de Deus, vemos também sobre a revelação, a contagem regressiva com o Apocalipse, vemos também sobre João. Então, queridos amigos, prepara teu coração, tá com sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus hoje. Então, antes disso, vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudar também a Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha tocar o nosso coração, que possamos ouvir aqui a Tua voz, penetrar a nossa mente, que possamos aprender e também possamos ensinar, Senhor. Vem estar conosco, esteja também com meu irmão que está nesse momento em casa, assistindo com sua família, com o seu amigo, com quem ele estiver, e também com a pessoa futuramente que está assistindo esse vídeo. Vem estar conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, pega a tua Bíblia e abre em Apocalipse capítulo 7. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Vamos falar sobre os 144 mil selados. Queridos, em toda a Bíblia, apenas o capítulo 7 e 14 de Apocalipse tratam do tema dos 144 mil selados. É interessante notarmos que o capítulo 7, você vai entender, você vai ver na tua Bíblia aí, que no capítulo 7, ele fica entre a abertura do sexto selo, que vimos ontem, que está em Apocalipse capítulo 6, e a abertura do sétimo selo, que está no capítulo 8. Então, vemos aqui do capítulo 6 para o capítulo 8, temos aqui o encaixe dos 144 mil. Um capítulo destinado para essas pessoas. Queridos amigos, Apocalipse 6 termina falando dos eventos finais da história humana, indicando a iminência da vinda de Jesus. Então surge uma grande pergunta. Olha só, olha o verso 17 do capítulo 6. Surge ali então uma grande pergunta. Fala assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar? Vai vir uma grande ira. Quem que vai aguentar essa ira? É uma grande pergunta. Mas quando lemos Apocalipse capítulo 8, verso 1, olha um pouquinho para frente, Apocalipse capítulo 8, verso 1 fala assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vemos aqui a abertura do sétimo selo, é o último selo, que é a própria volta de Cristo com todos os anjos. Olha só que Mateus, capítulo 25, verso 31, fala sobre a volta de Jesus com os anjos. Uma afirmação para o que está falando no sétimo selo, que fala assim, Mateus capítulo 25, verso, deixa eu me lembrar, Mateus capítulo 25, verso 31, que fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, nessa ocasião do capítulo 8, verso 1, o céu está em silêncio, vazio, por cerca de meia hora profética, ou seja, uma semana literal. Então, por uma semana, o céu vai estar em silêncio, porque Deus, Jesus e os anjos virão para essa terra nos resgatar. Assim, o capítulo 7 responde à pergunta formulada no fim do capítulo 6. Quem poderá suster-se? Quem poderá aguentar essa ira? A resposta é os 144 mil selados. Queridos amigos, vamos ler então agora o capítulo 7, verso 2 e 3, que fala assim. Volta a tua Bíblia, você que estava em Mateus. Volta para Apocalipse, capítulo 7, verso
2 e 3. Estou aqui com a minha Bíblia. Fala assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, queridos amigos, os anjos na Bíblia são mensageiros de Deus. E esses 4 anjos estão retendo os ventos para que não soprem sobre a terra. Na profecia, né? A gente vai entrar nos símbolos aqui. Na profecia, ventos simbolizam guerras e lutas por supremacia entre as nações. Então, você que está vendo a primeira vez falar sobre ventos, não é o vento que aqui o vento ar, é o vento guerras. São lutas ali de poderes querendo tomar conta da supremacia das nações. Então Deus ele não permitirá que os poderes do mal, ele não vai permitir que os poderes do mal façam sua obra de morte até que o povo de Deus tenha sido selado. Então vai haver perseguição, vai haver isso, mas Deus ele não vai permitir até que todos os selados estejam selados. Mas qual é o selo do Deus vivo? Que selo é esse? Vamos saber então que selo que esses 144 mil vai receber? Os selos antigos, né, ele constitui de 3 elementos principais, os selos. Ele precisa do nome do governante, o seu cargo e a jurisdição ou domínio. Então, o sábado de Deus é o único dos 10 mandamentos que contém o seu nome. Então, já vamos ver aqui a descrição do selo de Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Vamos ver aqui o selo de Deus. Verso 8 a 11. Já fala algo bem interessante para mim e para você, queridos amigos. Ele já fala para a gente se lembrar. Então, muitas vezes a gente se esquece. Então, já o verso já fala assim, ó. Capítulo 20 de Êxodo, é o segundo livro. Verso 8 a 11, fala assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Olha aqui o nome do governante intitulado. Continuemos. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, foi um selo, um carimbo. Então, quando Deus ele santifica, quando Deus abençoa o sábado, ele sela. Então, ali vemos já o selo de Deus. Queridos amigos, o sábado do 7º dia. Então, vamos lembrar, né, que nós estudamos que hoje, até se você que tem iPhone aí, o sábado ficou como, digamos, o 6º dia e o domingo ficou como o 7º dia. Mas não, o 7º dia é o sábado. Mas vemos hoje aqui uma organização religiosa que quer colocar o 7º dia, né, entre aspas, como o domingo. E a segunda-feira como fosse o primeiro dia. Mas, querido, o sábado do 7º dia é um eterno sinal de lealdade a Deus. Então, quando guardamos o que está escrito em Êxodo capítulo 8 a 11, é um sinal de lealdade a Deus. É o símbolo externo de uma fé viva e profunda. Olha só que incrível. Podemos ainda afirmar que, por extensão, são selados apenas aqueles que foram leais, não só aos sábados. Então, queridos amigos, não é só ser leal ao sábado, mas sim a toda a lei de Deus. O 4º mandamento é só um selo, mas você tem que guardar todos. Por quê? Porque o apóstolo Tiago afirma, né, que se alguém guardar 9 mandamentos e tropeçar, se torna o culpado de todos. Mas, queridos amigos,
A maioria do povo, né, eles guardam os outros mandamentos, mas quando chega no quarto mandamento, eles esquecem. Então, queridos amigos, o selo de Deus aqui representado, onde tem seu nome, está o sábado. Agora, olha o verso 4 do Apocalipse. Volta a tua Bíblia para Apocalipse, capítulo 7, verso 4. Que fala assim. Chegou já? Pode ir lá no último livro, Apocalipse, capítulo 7, verso 4, que fala assim. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, queridos de Deus, queridos amigos, queridos de Deus, o selo de Deus é aplicado aqui com duas finalidades específicas. A primeira, indicar que os 144.000 pertencem ao Senhor. Por isso, eles trazem o nome de Deus em suas frontes. Então, o nome de Deus é um termo frequentemente usado para representar seu caráter. Então, os 144.000 eles levam o caráter do Pai através de sua vida de obediência aos mandamentos de Deus. Olha só. Então, por eles serem obedientes aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, eles levam na sua fronte, ele leva à sua fronte uma vida de obediência. Em segundo lugar, o selo é aplicado como forma de proteger os filhos de Deus. Olha só que interessante. É um selo que vai proteger, vai marcar os filhos de Deus do juízo que sobrevirão aos ímpios por ocasião das 7 pragas. Iremos ver, vocês lembram que a gente falou que o número 7 vai aparecer várias vezes? Apareceu as sete cartas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Então, quando cair essas 7 pragas, aqueles filhos de Deus que foram selados na fronte com o nome de Deus, eles não irão sofrer essas pragas. Olha só. Assim o selo é o símbolo de pertencimento e proteção. Então, aqueles que foram selados, eles já vão estar lá. Eles vão pertencer a quem? Qual é o nome que está selado na frente dele? Vão pertencer a Deus, que é o governante. E eles vão ser protegidos. Mas aí vem a grande pergunta para mim e para você, queridos amigos. Por que 144.000? Por quê? Querido, o número 144.000 é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1.000, que vai dar igual a 144.000. Mas calma aí. Eu não sou matemático, mas a gente vai entender essas numeração. 12 era o número de tribos de Israel do Antigo Testamento. Representava também o número da igreja construída sobre o fundamento dos 12 apóstolos, que está em Éfeso, capítulo 2, verso 20. Vamos ler? Éfeso, capítulo 2, verso 20. Fica depois de Gálatas. Fala assim. Éfeso, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só. Então, os 12 apóstolos ali representavam ali a igreja apostólica, a igreja desejável, como aprendemos nas cartas, lembra? A primeira carta lá de Efésios, a igreja que era desejada, ao primeiro amor. Queridos amigos, na Nova Jerusalém, quando chegarmos lá, haverá 12 portas, que são nomeadas após as 12 tribos de Israel. São nomeadas com as 12 tribos de Israel. E seus 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos representando. Assim, o Israel do Antigo quanto o do Novo Testamento estão juntos, estão unidos aí nesse selamento, nesses 144.000. Assim, o nome 144.000 representa a totalidade de Israel. Ou seja, vamos entender, a totalidade do povo de Deus, no Antigo e Novo Testamento. O número 1.000 pode ter diferentes significados no Antigo Testamento. Ele pode ser um número literal, mas também pode notar uma subdivisão tribal, de tribos, ou uma unidade militar de cerca de 1.000 soldados. Assim, 1.000 era uma unidade militar básica no Antigo Israel. Então, João aqui ele utiliza imagens de uma batalha para retratar a igreja em seu aspecto de luta terrestre. Uma igreja militante. Olha só. Você vê só como tudo se bate, tudo se encaixa?
Então João aqui ele vê uma igreja indo para o combate, soldados batalhando, uma igreja militando pelos princípios, pela palavra de Deus. Você entende? Então, temos que estar dispostos a estar na frente da batalha também, na batalha espiritual que estamos vivendo. Queridos, os 144 mil estão prestes a passar pela grande tribulação. Então, esses 144 mil estão prestes a passar pela grande tribulação, e é natural e é muito apropriado entender os selados em termos militar, de um exército organizado em unidades militares pronto para a guerra. Então, essas pessoas seladas, elas vão estar prontas para quando vier a batalha, eles não vão cair. Entendeu? Você entende? Então, a cena do selamento de Apocalipse 7, que estamos lendo, é tomada de Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel fala a mesma coisa. Ezequiel capítulo 9, você pode estar lendo depois, que retrata em linguagem simbólica a destruição de Jerusalém antes do exílio. O profeta Ezequiel viu um homem vestido de linho que havia recebido a ordem de passar pela cidade e marcar com um sinal na testa os homens que eram fiéis. Antes que os executores que chegassem, eles deveriam matar a todos, mas aqueles que tivessem um sinal em sua testa deveriam ser poupados. Está escrito em Ezequiel capítulo 9, verso 6. Então, queridos amigos, preste atenção aqui, olha aqui para mim, preste atenção que eu quero te falar. Na crise final da história desse mundo, o selo aplicado a 144 mil é um sinal de proteção. É um sinal de proteção. Aqueles que forem selados irão ser protegidos por Deus, pelo Espírito de Deus. Assim como na visão de Ezequiel, onde os marcados ali foram protegidos durante o julgamento que se abateu sobre Jerusalém, em Ezequiel capítulo 9, verso 1 a 7. Então, a primeira característica desse grupo que estamos vendo aqui no Apocalipse, os 144 mil, é que possuem um selo de Deus. Ou seja, esses 144 mil que está apresentando aqui, eles são leais aos mandamentos de Deus. Inclusive, é o quarto mandamento, que requer a grande observância do santo sábado. Você entende? Enquanto, queridos amigos, aqueles que possuem o selo de Deus, eles recebem também seu nome sobre a fronte. A marca da besta, iremos ter o selo de Deus e teremos também a marca da besta. A marca da besta consiste no nome da besta na testa ou na mão. Na testa ou na mão. Mas, queridos amigos, não vai ser uma tatuagem, entendeu? Tipo, vai ter um nome aqui, vai ter o nome de Deus. Não, queridos amigos, é sobre a consciência e sobre o trabalho. Entendeu? Sobre o racional que estamos falando aqui. Então, no conflito final, todo mundo terá ou a imagem de Deus ou a do inimigo de Deus. Você entende que não tem aqui algo meio termo? Não existe aquele famoso muro, não existe muro. Ou tu é da parte de Deus, ou tu é contra Deus, da parte do inimigo de Deus. Você entende? O selo de Deus, ele não é um sinal visível. Novamente falando, não é uma tatuagem, não é uma marca, uma placa. Aquele ali, não é uma placa. As características que identificam os selados é seu fiel compromisso em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por isso, queridos amigos, você que está assistindo, por isso que o sábado vai ser a diferença. Porque quando o mundo segue um padrão, outras pessoas vão ser contrárias àquele padrão. E por causa disso, eles vão ser perseguidos. Porque eles são diferentes. Mas esses que são diferentes, eles vão permanecer fiel ao que eles aprenderam. Porque eles guardam o que Deus mandou para eles. Isso é o que significa ter o nome, o caráter de Deus, escrito em suas testas. Mas agora olha o verso 4 e 5 de Apocalipse capítulo 14. Vamos um pouquinho para frente. Lembra, né, que a gente falou sobre os 144 mil no capítulo 7 e no capítulo 14.
Volta a tua Bíblia, né? A gente estava em Éfeso. Volta para Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 14, verso 4 e 5, que fala assim. Fala assim. São estes os que se macularam, que não, me perdoe, desculpa, vamos ler novamente. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos ou virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Queridos, o fato aqui de eles, dos 144 mil, de não se contaminarem com mulheres, se refere à decisão de não participarem de práticas idólatras, de idolatrias, que em protecia vale para adultério e fornicação. Então eles não se envolveram, entendeu, com a grande meretriz, aquela que engana. Então os 144 mil não tiveram relações ilícitas com a grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Elas também não tiveram caso ilícito nem com as suas filhas, que também são prostitutas. Então o fato de que eles não aceitaram nenhum tipo de relação com outro organismo religioso, corrompido ali por suas doutrinas, é um sinal de que eles têm alcançado êxito em se manterem fiéis a Deus. Porque sabe o quê? Porque sabe que eles não se corromperam? Sabe que eles não se envolveram? Porque eles estavam estudando esse livro. Eles estavam como eu e você nessa noite, aqui, por alguns minutos, nos dedicando a entender o que vai acontecer no final do tempo. Então, queridos amigos, quando você vê acontecer isso, você vai lembrar de hoje. Que você precisa estar selado. Que você não pode estar sendo corrompido. Pois eu convido a você a se dedicar todos os dias a gente estudar esse livro, que é uma revelação. É uma revelação da história, do presente, hoje e do futuro. Então, queridos amigos, esse número de 144 mil são pessoas que permaneceram fiéis. Mas vem uma pergunta que sempre vários têm essa pergunta, né? Esse 144 mil é um número simbólico ou literal? Uma grande pergunta para nós. É simbólico ou literal? O fato de Apocalipse capítulo 7, verso 4, mencionar os 144 mil como sendo formado de todas as tribos dos filhos de Israel, tem levado alguns a sugerir que esse grupo será formado apenas por judeus literais. Essa interpretação, no entanto, queridos, carece de base bíblica e de fundamentação histórica. Primeiro, por quê? Primeira coisa, as tribos mencionadas ali em Apocalipse capítulo 7 já não existem. Você lembra? Só existiam duas. As mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel, as 12 tribos. 10 foram extintas, que eram a do reino do norte de Israel. E só permaneceram duas, que foi a de Judá e a de Benjamim. Em segundo lugar, as 10 tribos, elas não existiam mais. O reino do norte, né, como falando, que era composto de 10 tribos, eles desapareceram na história com a conquista da Assíria, quando a Assíria conquistou. A maioria das pessoas pertencentes a essas 10 tribos, elas foram deportadas da Palestina e espalhadas entre as nações. Então elas foram para outras nações. Mas finalmente o Novo Testamento fala sobre a salvação em Cristo, que ele faz toda e qualquer distinção étnica. Então Cristo ele começa assim, não vai ser só esses daqui. Não vai ser só os europeus, não, só os americanos. Não, ele faz distinção. Todos têm direito de salvação. Então, queridos amigos, diante disso, nós somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamados de Israel espiritual. Queridos, assim, uma vez que na época de João apenas 2 tribos ainda existiam, que era Judá e Benjamim, parece ser mais lógico supor que aqui temos uma referência ao Israel espiritual.
aos que permaneceram fiéis nos dias que antecederão a volta de Cristo. Então, na visão de João, ele vê ali uma grande multidão vestida de branco, com palmas nas mãos e um cântico nos lábios. Vemos ali esse cântico sendo um cântico de vitória. Ou seja, terminou o tempo de prova e eles agora se encontram diante de Deus. Então, queridos amigos, na visão, João vê eles ali, quando eles estavam sendo perseguidos, quando eles verem Jesus retornar, eles estão empolgados. Eles veem o Deus que eles tanto esperaram. Eles vão falar, compensou ser fiel a Deus. Queridos, aproxima o dia em que todos os seres humanos estarão divididos em apenas 2 grupos. Cada um deles terá um sinal identificador. Haverá o selo de Deus ou o selo da besta. Queridos, qual será a nossa decisão? De que lado iremos estar? Será que iremos receber o selo de Deus? Ou será que iremos receber o selo da besta? Sabe, temos que escolher a qual desses grupos vamos pertencer. Queridos, isso é um assunto de vida ou morte. Nós devemos resolver isso agora. Porque eu te pergunto, quanto tempo ainda você tem? Nós não sabemos, não sabemos qual é o dia de amanhã. Podemos ir descansar hoje e amanhã não acordarmos, como muitos pode acontecer isso. Então nós temos que resolver isso hoje, agora, nesse exato momento. Nós temos que ser selados por Deus. E para ser selado por Deus, queridos amigos, olha para mim. Nós temos que colocar no nosso coração. Você lembra de um verso aí que muitos falam, né? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas, queridos amigos, não é só uma parte da verdade, é toda a verdade. Jesus não falou, é só um percentual, não, é tudo. É tudo que está nesse livro. Então, se nesse livro fala para você guardar o sábado, você tem que guardar. Se nesse livro está falando para você parar de se embriagar, de você usar drogas, de você praticar coisas ilícitas, de você deixar o espiritismo, então você tem que largar. Através desse livro, queridos amigos, nós iremos manifestar lealdade. Mas fica a pergunta, hoje nós estamos mantendo lealdade a quem? A Deus ou ao inimigo de Deus? Que sinal, que selo nós vamos possuir? Que selo estamos possuindo agora? É o selo de Deus ou o selo da besta? Ou a marca da besta? Amigos, não tem como servir 2 senhores. Nós devemos decidir agora obedecer a Deus e a sua palavra. Você entende? Nós estamos vendo que não tem mais tempo para brincarmos de ser cristãos. Deus nos chama para a batalha. Para todos os dias nós dedicarmos. Não é fácil, queridos amigos. Eu sei, eu sinto bem, não é fácil. Mas, queridos amigos, todo o esforço para Deus, aquele que não mediu nenhum esforço para mim e para você, vai ser recompensado. Ah, queridos amigos, eu quero receber o selo de Deus. Ah, como eu quero receber.
Mas primeiramente eu tenho que negar os meus desejos e deixar que os desejos de Deus sejam os meus. Quero perguntar a você aqui que está assistindo, que está nos acompanhando. Você quer reafirmar novamente um laço com Deus? Se você dizer, eu quero, Senhor, Deus seja louvado por sua decisão. Se você, nesse exato momento, está com o coração aberto para que Deus transforme a sua vida, eu convido a você a fechar seus olhos e a orarmos, a falar com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus do Pai, vemos hoje aqui, aprendemos hoje sobre os 144 mil que serão selados, que permanecerão fiéis, que irão guardar os mandamentos, que irão levar a palavra de Deus como primeira norma de fé, irá ter o testemunho do teu Filho amado Jesus. Mas, Senhor Deus, nos prepara para participarmos desse número, desse povo escolhido, que eu e meu irmão que está assistindo possamos, nesse exato momento, começar a trilhar novamente o caminho verdadeiro, que possamos nos dedicar cada vez mais, que possamos pedir todos os dias a santa unção do Espírito Santo na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, porque nesse exato momento tem tocado o nosso coração. Eu tenho a certeza que de hoje em diante nós iremos querer só o Senhor na nossa vida. Venha estar conosco, esteja com as nossas famílias, esteja com nossos amigos, esteja também, Senhor, com o nosso país. Mas sabemos que é tudo no teu tempo, na tua vontade. Mas nos protege. E te pedimos, Senhor, que o mais breve possível nos cele a cabeça. Que possamos, Senhor, passar pela tempestade e chegarmos ao outro lado da tempestade, chegar ao outro lado do porto seguro, que é o teu braço, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, que bom estar aqui participando com você. Se você gostou desse vídeo, eu convido a você compartilhar com algum amigo seu, vai estar aqui no meu canal. E se você é inscrito e ainda não ativou a notificação, ative para você receber o vídeo de amanhã também. E se você está aqui pela primeira vez, eu convido a você a se inscrever. Espero que você tenha meditado, tenha feito sentido na sua vida, e amanhã iremos continuar no estudo desse livro maravilhoso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.